Nós somos os únicos seres da face da Terra que não sabe o que comer, que precisa recorrer a livro, a profissionais, porque a gente não sabe mesmo o que é saudável. Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre alimentação. Entender por que a gente fica tão confuso quanto o assunto é comida. A gente se perde nesse monte, de termos difíceis, dieta paleolítica, low carb, cetogênica, vegetariana, vegana. E por que ficou tão confuso? Qual que é o objetivo da gente ter tanta confusão? Porque, por exemplo, a gente não vê na natureza um animal não sabendo o que comer. Ele já vem com essa intuição de buscar o alimento que é bom para ele. Nós não sabemos o que é bom para a gente. E nunca falamos tanto em comida na história da nossa sociedade, da humanidade. A gente nunca ouviu tanto termo sobre comida, nunca falamos tanto sobre comida. A profissão, nutrição, nunca teve tão em voga e, ao contrário disso, nunca estivemos tão doentes como hoje. A gente tem que entender um pouquinho o porquê, de onde que começou isso tudo. A gente, na nossa linha de evolução como Homo sapiens, como seres humanos, a maior parte disparada desse tempo que a gente existe nesse planeta, nós éramos caçadores-coletores. Caçadores-coletores, nessa época, a gente vivia tendo um estilo de vida nômade, então a gente circulava entre vários diferentes biomas, a gente circulava entre a costa, entre o território, em busca da melhor época e dos melhores alimentos para a gente. A gente tinha uma intuição tão aguçada, olfato, sentido, a gente sabia exatamente qual planta a gente poderia comer, a batata, o fungo, as algas, a gente tinha uma alimentação muito variada. Inclusive suplementando com argila, com outros alimentos, sem ninguém precisar falar para a gente que aquilo era necessário para a gente ter saúde. E estudos arqueológicos nessa época nos mostram que as ossadas dos caçadores-coletores eram as mais saudáveis. Eram muito saudáveis essas pessoas, além de serem inteligentes e saberem lidar, extremamente intuitivos, saberem lidar com o meio ambiente. E o nosso DNA carrega a gente carrega o mesmo DNA dos homens caçadores-coletores. Por isso hoje a gente vive tanta doença crônica que a gente pode chamar de doença de excesso. Porque hoje, ao invés de ter que sair, se movimentar para ir buscar o alimento, a gente só vai no supermercado, tem uma prateleira lá com um monte de alimento, a gente pega e pode comer à vontade o que quiser, quanto quiser. Então a gente entende que essa mudança de estilo de vida dos caçadores-coletores foi sendo modificada a partir da Revolução Agrícola. Nesse momento da história, a gente entendeu que a gente podia ficar preso a um território, inclusive foi daí também que surgiram as guerras para proteger esse território, proteger esse alimento que era cultivado. E a partir desse momento, a gente começou a depender muito de grãos. Então a gente passou de uma fase que tínhamos uma alimentação extremamente diversa, comíamos de tudo e com muita diversidade, todos os tipos de caça animal, todos os tipos de plantas, e passamos a cultivar e a base da nossa dieta ser em um único alimento. Na Europa o trigo, na América Central, América do Sul o milho, na Ásia o arroz. Então a gente passou a diminuir a quantidade de nutrientes que nossa alimentação tinha, porque a gente perdeu também essa intuição de encontrar o alimento. Então nessa fase, as ossadas dessa época mostram que passavam-se muita fome, porque as plantações dependiam do clima, dependiam do momento, das fases, de guerras para proteger essas plantações. Então a gente passava fome. Foi aí também que começaram as doenças, as pandemias. Então a gente mudou muito rápido de um estilo de vida que era intuitivo, livre, natural, para um estilo de vida mais ocidental. E a história toda a gente já sabe, A partir desse momento da Revolução Agrícola, descambou para mecanização, transgênicos, agrotóxicos, tudo para aumentar a produtividade. E aí vieram as grandes indústrias, que é o que a gente vive hoje. Os alimentos, isso não tem muito tempo, tá? Na época das nossas bisavós, das nossas avós, da minha avó, por exemplo, que tem 94 anos, ela não vivia esse tempo de supermercado. Ela ia no armazém, ali tinha os grãos, ali tinha vários legumes, várias verduras.
A gente cultivava muito em casa, nos quintais, plantas medicinais, alimentos. E com o tempo, as grandes corporações e óbvios interesses, esses alimentos passaram a ser substituídos na prateleira por alimentos industrializados. E para esses alimentos durarem, aí vão os conservantes, para ficar atrativos os corantes, os aditivos químicos para dar mais sabor, para a gente querer comer e viciar. Então foi aí que começa toda a confusão, porque nessa fase também iniciou uma era que a gente chama de era do nutricionismo, que é uma era que a gente começou a falar sobre alimento, em vez de a gente falar coco, a gente fala proteína ou carboidrato, ao invés de falar fruta, a gente fala frutose, em vez de falar o nome do alimento, a gente começa a tratar isso como um macronutriente. Então não se você lê nos rótulos, por exemplo, né? Colesterol, gordura, lipídio, proteína, low carb, vega, a gente começou a encontrar termos para deixar tudo mais confuso mesmo. Então ficou confuso, é difícil. Eu lembro quando eu estava na faculdade que eu achava que o saudável estava arrasando, tomando Toddy Light, requeijão diet, sei lá, sabe? Eu via esses termos, eu achava que eu estava arrasando, tomando Yakult, Danoninho, que vale por um bifinho. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a principal, o que leva a essa confusão na alimentação é, claro, interesse de indústria. Então o que a gente tem que fazer para a gente comer saudável hoje? Então o que a gente deve comer? Primeiro, antes de tudo, a gente tem que aprender a fugir da indústria, a fugir desses termos, a fugir de tudo daquilo que quer nos deixar confusos. Então, primeira coisa, aprender a ler rótulos. Existe um aplicativo também que chama Desrotulando, que você pode escanear o código de barra, que vai mostrar pra gente se esse alimento é ultraprocessado, que é um outro termo importante para a gente saber, quando é adicionado muitos aditivos químicos que não estão na natureza, não estariam na sua cozinha. E, claro, pode causar câncer, doenças crônicas, inflamação, autoimunidade, porque o corpo não reconhece aquilo que não tem na natureza. A gente ainda não é robô, somos natureza. Então, primeira coisa, fugir dos rótulos. Segunda coisa, aprender que a gente deveria comer aquilo que a natureza nos dá. Então, a gente tem que comer alimentos frescos, além disso, alimentos locais que cresceram ao seu entorno. Alimentos que crescem junto ao clima que você vive, vai nos fornecer exatamente aquele tipo de alimento que a gente precisa para aquela época do ano. Então, por exemplo, no verão, em estações mais quentes, os alimentos são ricos em beta-carotenos, em licopenos, precursores da vitamina A, que são nada mais do que protetores para o nosso corpo do sol. Olha que maravilhoso, a natureza fornece tudo para a gente que a gente precisa. Além disso, a gente deveria comer local também para evitar esse deslocamento, evitar que a gente gaste combustíveis fósseis, enfim. A gente deveria produzir também o nosso alimento e, além disso, ser responsável pela nossa alimentação. Aprenda a cozinhar. Aprender a cozinhar é muito importante para que você tome as rédeas da sua própria alimentação. Além disso, como comer, né? A gente já falou que tem que ser alimento fresco, local, baseado no que a natureza nos forneceu. A gente tem que pensar também o que esse alimento nosso comeu. O que minha manga comeu? O que a carne que eu vou comer comeu? O que aquele animal comeu? A gente não é o que a gente come, então a carne também vai ser o que aquele gado comeu. Que é a base de soja, a base de ração, foi foi utilizado antibiótico ou medicamentos, né? Isso é importante a gente pensar. Assim como as nossas frutas e legumes. Cresceram em ambiente de monocultura, com solo pobre ou em sistema agroflorestal? É orgânico ou não? Engraçado, né? Porque o termo orgânico não deveria ter esse termo para aquilo que é natural. A gente deveria usar o contrário, que é cheio de agrotóxico, como envenenado, por exemplo. A gente chegou a inverter a lógica das coisas, né? E isso também confunde para a gente saber o que a gente deve comer ou não. Como a gente deveria comer? A gente não deveria comer demais. A gente deve entender que aquilo que eu falei no princípio, que o nosso DNA é o mesmo dos caçadores-coletores, a gente não tinha alimento o tempo inteiro, a gente não tinha esse excesso de alimento. As principais doenças que a gente tem hoje, as doenças crônicas, diabetes, obesidade, são doenças de excesso. São doenças que apenas os reis tinham. As pessoas não tinham essas doenças há muitos anos atrás. Apenas os reis que tinham acesso a tantos alimentos. Então, coma pouco e principalmente vegetais.
uma dieta mais baseada em grãos, vegetais, orgânicos, que sejam integrais, que foram minimamente processados, que vieram direto da terra para o seu prato. É simples, não é muito complicado, né? Além disso, a gente tem que pensar também no processo do sistema que a gente está vivendo. Então, assim, a sua escolha em escolher esse alimento ou o alimento do rótulo X, da empresa X, isso é um ato político. A gente está fazendo política quando a gente escolhe a comida que vai na nossa mesa. Né? O nosso garfo, ele é uma atitude de resistência política. Então, a partir do momento que a gente começa a incentivar mais produtores locais, a pensar naquilo que a gente está consumindo, do impacto que aquilo gera no nosso planeta, a gente está causando uma revolução. E hoje em dia a gente está vendo o quanto essa procura, por exemplo, por orgânicos aumentou e quantas empresas estão tentando ser mais ecologicamente sustentáveis. Esse termo é até difícil, porque sustentável a gente já não sustenta mais um sistema doente, mas deveria ser regenerativo, por exemplo, né? Então, o que comer? É simples. Basta a gente utilizar a nossa intuição, estar mais conectado com a terra, perceber aquilo nos nossos, o efeito que esse alimento tem para a gente, porque também existe uma questão de individualidade. Às vezes o que é bom para você não é bom para o outro. Então esses termos de low carb, cetogênica, carnívora, vegana, ela vai depender de muitos fatores. E a gente tem esse poder de escolher aquilo que a gente deve comer e deveria saber o que escolher. Esse foi um vídeo sobre alimentação, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais para mais vídeos com conteúdos como esse e outros muitos que virão. Obrigada!